7 truques para começar a vender no Mercado Livre do jeito certo. Indo direto ao ponto aqui, qual que seria o primeiro truque para você começar a vender no Mercado Livre? É você usar as avaliações dos seus concorrentes para você otimizar o seu conteúdo. Quando você vai cadastrar um produto no Mercado Livre, você precisa otimizar esse cadastro com as principais informações para você conseguir convencer, persuadir o seu cliente a escolher o seu produto, a comprar de você. E quando você monitora as avaliações, os comentários que os seus concorrentes estão recebendo, você consegue tirar muita informação valiosa dali. Você vai entrar nos comentários dos concorrentes e ver o que os clientes estão falando, o que os clientes estão reclamando, o que os clientes estão desejando. Com essa análise, você consegue trazer várias informações que estão nos comentários que os próprios clientes estão deixando nos concorrentes para deixar o seu cadastro mais completo, para deixar o seu cadastro mais otimizado. Claro que desde que aquela reclamação que o cliente está fazendo no concorrente, o seu produto consiga resolver, você vai trazer isso para o seu cadastro. Com isso, você vai saber exatamente o que o cliente está querendo e exatamente quais são as dores, quais são os problemas que os clientes estão passando. E você vai deixar o cadastro do seu produto o mais completo para que o cliente, quando entrar no seu produto, perceber que você tem tudo o que ele precisa. De novo, claro que para você colocar as informações, o seu produto realmente precisa atender aquelas expectativas. De nada adianta você pegar algumas reclamações, alguns desejos, algumas necessidades que os clientes têm, que você conseguiu olhar nos comentários, nas avaliações concorrentes, trazer para o seu produto, se o seu produto não conseguir entregar aquilo. O seu produto precisa de fato entregar o que você está prometendo ali, mas você olhar nos concorrentes quais são as principais dores para conseguir otimizar o seu cadastro é algo que você consegue fazer, é algo que realmente vai ajudar você a ter um cadastro muito mais otimizado e dessa forma vender mais também no Mercado Livre, beleza? O segundo truque aqui que você pode usar é de responder as avaliações negativas. Quando você tiver alguma avaliação negativa, algum comentário negativo, você responder isso com uma solução e não só com uma justificativa. Por exemplo, imagina que o cliente entrou agora no seu produto e aí ele vai lá nas avaliações, nos comentários para saber o que estão falando do seu produto. Os clientes que já compraram, o que eles estão falando do produto. Se tiverem reclamações do seu produto e você, além de justificar o porquê teve aquele problema, já dá uma solução prática, uma solução que resolva, o cliente que está comprando, ele vai se sentir mais confortável, porque ele vai ver que aquela empresa, apesar de ter reclamação, porque toda empresa está sujeita a ter reclamações, mas quem lê as avaliações está mais preocupado em saber se a empresa resolve os problemas do que saber se existe problemas. Claro que se tiver muitos problemas, aquilo vai trazer um desconforto aqui para comprar. Mas se tiver um problema ou outro pontual e a pessoa que está querendo comprar perceber que a empresa resolve todos os problemas, ela justifica e resolve, isso vai deixar a pessoa mais confortável em comprar. Então, quando você for responder um comentário negativo, você não pode só justificar o porquê aconteceu, você tem que justificar e resolver de forma prática e de forma definitiva, porque isso vai trazer mais credibilidade, vai trazer mais segurança para as próximas pessoas que estiverem lendo aquelas avaliações ficarem confortáveis em comprar de você, beleza? Um terceiro truque aqui para você começar a vender no Mercado Livre do jeito certo é você usar imagens de comparação direta com a sua concorrência, sem citar o nome do concorrente. Nas suas fotos você tem que apresentar o seu produto, tem várias formas de você apresentar o seu produto, a foto estilo, aquela foto estática, a foto de detalhes, a foto do produto sendo usado, inclusive no nosso curso, o mapa do Mercado Livre, a gente tem detalhadamente todas as fotos que você precisa ter. As fotos têm que ser intencionais, elas têm que ser estratégicas e no curso a gente mostra como que tem que ser a foto, o porquê aquela foto é importante, a gente mostra como que tem que ser a descrição do seu produto, a gente tem um documento que você pode fazer o download para você preencher todos os blocos de informação na descrição que são necessários para você converter. No curso a gente também fala como que tem que ser o vídeo review, o vídeo de apresentação do seu produto com vários exemplos. Então no curso você vai ter o passo a passo para você começar a vender no Mercado Livre do jeito certo, sem ser na base da tentativa e erro. E o preço para você ter acesso ao nosso curso hoje, ele é um preço extremamente acessível. É um preço realmente para ajudar você a começar já na rota do sucesso. O link para você conhecer o nosso curso está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, beleza? E aí, uma das imagens que você pode ter é essa imagem de comparação direta com a concorrência. E como que seria essa imagem? Vou pegar aqui um exemplo. Imagina que você venda, nesse caso aqui, um bronzeador. Aí você pode ter uma tabela comparativa onde em uma coluna você tem as características, os benefícios do produto da sua marca. E na outra coluna você não vai citar o nome de um concorrente. Você vai colocar outros produtos, ou seja, outros concorrentes, para você fazer um comparativo. Então, por exemplo aqui, imagina que o seu produto, você coloca lá que ele é um bronzeador feito com ingredientes naturais. Tá na coluna do lado, que é outros bronzeadores. Pode conter ativos sintéticos. Então você não está falando que contém ativos sintéticos. Você não está acusando as outras marcas de terem produtos que não são naturais. Você só está falando que podem ter produtos sintéticos e você garante que o seu não tem ativos sintéticos. Uma outra coisa aqui, bronzeado instantâneo e luminoso. Aí na coluna dos concorrentes ficaria bronzeado gradativo, não é um bronzeado imediato. Fragrância tropical com aroma marcante. Já no lado dos concorrentes, fragrância mais neutra ou tradicional. Ou seja, a fragrância do seu produto ela é melhor, ela se sobressai em comparação à dos seus concorrentes. Desenvolvido para
não manchar roupas. Aí na coluna dos concorrentes pode exigir mais cuidados na aplicação, ou seja, deixa entender que eles podem manchar roupa, né? O produto dos seus concorrentes você não pode afirmar que eles mancham a roupa, mas você pode deixar entender que eles podem manchar a roupa e o seu não. Ele foi desenvolvido já com essa preocupação para não manchar, por exemplo. Ação hidratante com brilho natural e no caso dos concorrentes nem todos oferecem hidratação. Você não pode afirmar que não tem hidratação, mas pode falar que nem todos oferecem hidratação. Já o seu, sim, o seu tem a parte de hidratante com brilho natural. E por último aqui, né, inspirado no lifestyle brasileiro, por exemplo, e nos concorrentes, propósitos variados dependendo da marca. Ele não afirma que aquele produto, né, é baseado no lifestyle brasileiro. Então, é uma forma de você ter uma comparação e você destacar quais são os seus benefícios, quais são os seus diferenciais, os seus melhores diferenciais você vai colocar na coluna relacionada ao seu produto. E do lado direito, né, onde a coluna dos seus outros concorrentes, por exemplo, sem citar os nomes dos concorrentes, você vai colocar as informações que não são tão boas quanto as suas. Isso vai mostrar que o seu produto ele tem vantagem em relação aos concorrentes. Essa tabela comparativa ela tem muita força de conversão, ela tem muita força de convencimento, na persuasão ali nas vendas. Se você não quiser colocar uma tabela comparando com os concorrentes, uma alternativa seria essa aqui, que seria você colocar o que o cliente deve considerar ao comprar aquele tipo de produto, quais são as informações que ele tem que ter clareza antes dele comprar aquele produto. E na coluna direita você coloca se seu produto tem aquilo ou não. Então, pegando aqui o mesmo exemplo do bronzeador, né? O que observar em um bronzeador, ou seja, o que você precisa saber antes de comprar um bronzeador, né? Ingredientes naturais, ou seja, a pessoa precisa saber se tem ingredientes naturais. Aí na coluna direita, que você vai falar se você tem aquilo ou não. Sim, feito com ativos naturais brasileiros, ou seja, vai falar que o seu produto tem aqueles ingredientes. Seguro para roupas e biquínis, a pessoa antes de comprar, ela tem que saber se aquele bronzeador vai manchar as roupas, tem que ter cuidado para não manchar a roupa. E você vai colocar na coluna direita, sim, totalmente seguro e não mancha. Você vai afirmar que o seu foi pensado para isso. Outra coisa que a pessoa deve observar, bronzeado rápido e luminoso, aí você na coluna direita vai falar que o seu, sim, bronzeado instantâneo com brilho natural. Na coluna da esquerda, hidratação durante o uso. Você tem que observar se o produto tem hidratação durante o uso. Aqui eu tô pegando um exemplo de um bronzeador. Claro, que quiser pegar as características do seu produto, o que o cliente deve levar em consideração antes de comprar um produto como o seu, para você colocar aqui, tá? No caso aqui, sim, com ação hidratante. Cheiro agradável e marcante. É uma característica que a pessoa, antes de comprar um bronzeador, ela tem que observar se o cheiro é agradável, né? Para não ficar aquele cheiro ruim, a pessoa não vai querer mais usar porque o cheiro é desagradável. E aí no lado da coluna, onde você fala se o seu tem aquilo ou não, fragrância tropical deliciosa. Experiência sensorial completa, feito para te levar direto à praia. Ou seja, aqui, se você não quiser fazer o comparativo entre a sua marca e os concorrentes, uma alternativa é essa de você colocar numa coluna o que a pessoa tem que saber antes de comprar e na coluna direita você mostrar que você tem tudo aquilo que a pessoa tem que saber antes de comprar. Então é uma forma também de um modelo comparativo de produto que funciona bastante também. Um quarto truque aqui para você começar a vender no Mercado Livre do jeito certo é você validar produtos antes de investir em estoque. Não faz sentido você comprar uma profundidade muito grande de estoque de um determinado item sem saber se aquele item vai vender bem com a sua conta, sem você validar se ele vai vender bem, se ele vai ter tração. Você pode, claro, fazer a pesquisa para saber se aquele item tem demanda no Mercado Livre, se tem outros concorrentes vendendo muito bem aquele item. Isso já é um termômetro para você saber se aquele produto que você está querendo vender, ele tem demanda, se ele tem pessoas comprando com frequência. Isso é um termômetro que vai fazer com que você escolha qual produto você vai começar a vender. Mas investir num estoque profundo só faz sentido depois que você valida esse produto na sua conta, com a sua oferta, com as suas informações. Depois que isso é validado, depois que você consegue gerar tração, vendas recorrentes, vendas constantes daquele produto, aí sim você investe em profundidade de estoque daquele item. Antes de você ter essa validação do produto vendendo com a sua conta, eu não aconselho para quem está começando investir em profundidade de estoque de um item que ainda não foi testado. Quem já é mais experiente, quem já é vendedor antigo no Mercado Livre, que entende mais do algoritmo, que entende mais da parte de negócio, essas pessoas elas importam da China muitos produtos que elas nem testaram ainda, mas elas já têm base e entendimento para saber se aquele produto vai performar e vai vender bem ou não. Agora, quem está começando ainda não tem essa noção, quem está começando ainda não tem esse entendimento. Por isso que, para quem está começando, eu não aconselho investir numa grande profundidade de estoque de um item que você ainda não testou, não validou vendendo com a sua própria conta, beleza? Um quinto truque aqui seria que você, no início, foque mais em ser relevante para o algoritmo, acumular histórico de vendas, do que extrair o máximo de lucro possível. No começo, você não deve focar em extrair o máximo de lucro possível. Isso é como se fosse um investimento no seu negócio. Se você fosse montar um negócio físico, abrir uma loja física de rua ou no shopping, o investimento inicial que você teria seria muito maior. Você teria que pagar o aluguel, a reforma da loja, a decoração da loja, você teria que ter um estoque muito maior para preencher a loja. Então, o custo, o investimento para você montar um negócio físico, ele é muito maior do que você começar a vender no Mercado Livre. Então, o fato de quando você começa a vender no Mercado Livre, você consegue começar com baixíssimo investimento, faz com que muitos empreendedores, eles tenham a falsa ilusão de não querer investir. Eles já querem ter o máximo de lucro desde a primeira venda. Claro que sempre a gente vai buscar ter lucro nas nossas vendas, mas
Mas uma estratégia possível é que no começo você usar essa estratégia de eu estou fazendo um investimento no meu negócio, ou seja, eu vou vender os primeiros produtos com uma margem mais reduzida para eu ser relevante no algoritmo, para o algoritmo começar a me enxergar, eu acumular histórico de vendas e quando eu tenho histórico de vendas, quando eu começo a ser relevante para o algoritmo, eu vou melhorando o meu ranqueamento, eu vou aparecendo melhor posicionado dentro do Mercado Livre quando as pessoas pesquisarem pelo meu produto. Aí eu vou aumentando o meu preço gradativamente para ir aumentando a minha margem de lucro também gradativamente. Mas no início, se você já quiser ter a maior margem de lucro possível, você vai ter mais dificuldades, você vai ter muito mais desafios para começar a vender. Porque pro algoritmo você ainda não é ninguém, você ainda não está sendo visto pelo algoritmo, você é um vendedor novo. E aí você não tem nenhum grande diferencial, é mais difícil você conseguir fazer as suas primeiras vendas. Então, uma das estratégias recomendadas no início é que as primeiras vendas que você vai fazer, elas são com o objetivo de aumentar a sua relevância, aumentar o seu histórico de vendas e não necessariamente obter o maior lucro possível. Não significa que você não vai ter lucro nenhum nessas vendas. Sim, você vai ter lucro nessas vendas, mas vai ser um lucro mais baixo, vai ser um lucro mais apertado, porque o seu objetivo inicial não é esse. O seu objetivo inicial é ser relevante. E aí depois você vai aumentando a sua margem. Então, esse início é como se você estivesse fazendo um investimento no seu negócio. Você está investindo para o seu negócio crescer e depois extrair o máximo de retorno do seu negócio, tá? Então, esse é um truque muito utilizado por vários vendedores que hoje estão no topo do mercado, que começaram dessa forma. Eles começaram usando essa estratégia para ganhar relevância, para ganhar histórico e depois começaram a alavancar as vendas e hoje eles estão vendendo muito, estão vendendo milhões de reais dentro do Mercado Livre. Então, é uma estratégia que você pode adotar também, beleza? Um sexto truque para quem está começando a vender no Mercado Livre é usar gatilhos de urgência nas suas ofertas, né? Então, quando você for cadastrar a sua oferta, é interessante que você coloque alguns elementos que o cliente tome a ação com mais urgência. E uma das formas de você fazer isso é você usar o desconto percentual. Então, dentro do Mercado Livre, na sua central de vendedor, tem as ferramentas de marketing lá, as ferramentas promocionais, onde você consegue, por exemplo, aplicar um desconto percentual no seu produto. Então, você vai colocar o produto por um preço e dar um percentual de desconto para ele ficar de 120 por 89, por exemplo, tá? Quando você dá esse desconto percentual e o cliente entra e vê que está em desconto, o cliente ele tende a tomar a decisão de compra mais rápido, porque ele percebe que naquele momento está uma oportunidade. Naquele momento, ao invés de ele pagar o 129, que seria o preço, nesse exemplo, ele vai pagar 89. Ele não sabe quando essa promoção vai expirar, ele não sabe quando vai voltar o preço original. Pode ser que amanhã já volte para o preço 129. Então, se ele está querendo muito comprar aquele produto, ele vai aproveitar agora, porque agora é uma oportunidade, agora ele vai conseguir pagar mais barato. Isso é um gatilho de urgência. Você gera no cliente uma urgência em comprar logo para não perder aquela oportunidade. Claro que quando você for fazer essa ação, é importante que você já cadastre o seu produto com um preço, por exemplo, de 129 e você dê o desconto para 89. Não é legal você fazer o seguinte, eu estou vendendo por 89, aí eu vou aumentar artificialmente o meu preço, então eu vou trocar de 89 para 129 para daí dar o desconto e voltar para 89. Se você fizer isso, o Mercado Livre, ele monitora, e se ele pegar você fazendo isso, você pode ser punido. Então não é legal você aumentar artificialmente o seu preço só para poder aplicar um desconto e ter o preço mais barato com o desconto. Já é legal você cadastrar com um preço maior e dar o desconto para ele ficar no preço que você realmente queria vender, tá? Então tem que tomar esse cuidado para não ser penalizado pelo Mercado Livre. E por último aqui, um sétimo truque para você usar ao começar a vender no Mercado Livre é usar o filtro de desconto a seu favor. Como que funciona isso? Vamos entrar aqui no Mercado Livre? Imagina que um cliente, ele queira comprar uma bicicleta, tá querendo comprar uma bicicleta. Aí ele vai entrar aqui na categoria de bicicletas para ver várias bicicletas que estão sendo vendidas e algumas pessoas, elas vão aqui no filtro lateral para escolher algumas características. Então eu quero uma bicicleta, por exemplo, de aro 29, então eu vou selecionar aro 29. Eu quero uma bicicleta de um tamanho do quadro X. E um dos filtros possíveis é esse aqui, ó, de desconto. Eu quero comprar uma bicicleta que está com mais de 50% de desconto. E você percebe que quanto maior for o desconto, menos produtos tem naquele filtro. Então, ó, se eu pegar produtos que tem mais de 5%, tem 20.214 produtos que estão com mais de 5% de desconto. Se eu for pegar aqui de 10%, tem 18 mil. Se eu for pegar aqui, ó, 25%, tem 8 mil. Agora, se eu for pegar 50%, tem 39 produtos só. Então, se a pessoa, por curiosidade, clicar aqui, deixa eu ver quais produtos estão com mais de 50% de desconto, porque 50% de desconto é um desconto bem atrativo. Então, muitas pessoas vão entrar e clicar nesse filtro para saber, deixa eu ver quais produtos estão com mais de 50% de desconto. E como vão ter poucos, no caso aqui só tem 39, você vai conseguir ser visto com mais facilidade quando você aplica um percentual maior de desconto. Claro que você também não pode colocar um desconto que vai comprometer a sua margem, claro que você tem que tomar cuidado em fazer essa aplicação de desconto, mas essa estratégia 7 tem relação com a estratégia anterior, que é a estratégia 6, de você colocar um desconto percentual para gerar esse senso de urgência, né, esse gatilho da urgência, e junto a isso, você dá um desconto expressivo que você consiga ser destacado. Se a pessoa usar esse filtro de desconto, você vai conseguir ter menos concorrências aparecendo naquele filtro, porque o seu desconto é um desconto mais expressivo. Então, sendo possível você aplicar esse desconto mais expressivo, é legal, porque daí você vai ter mais relevância quando a pessoa navegar por esse filtro aqui, beleza? Bom, então aqui foram 7 truques para você começar a vender
no Mercado Livre do jeito certo. Inclusive, se você quiser ainda mais a nossa ajuda, tem o nosso curso Mapa do Mercado Livre, onde a gente ensina o passo a passo para você começar sem ser na base da tentativa e erro, para você começar já na rota do sucesso. E o preço, como eu falei, atualmente ele tá extremamente acessível, realmente para ajudar você a começar do jeito certo, beleza? O link tá aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. Se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como retribuição, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima!